Apesar de não estarem no mesmo estado e sequer os clubes serem rivais dentro do campo, as organizadas de Coritiba e Santos possuem grande rivalidade. Não é mais segredo para ninguém. Mas afinal, por que a Império Alviverde e a Jovem do Santos são grandes rivais? É isso que te responderemos hoje em mais um vídeo do canal Cancheiro. Olá torcedor, olá torcedora, cancheiros e cancheiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Thiago Stormovski, desde já agradeço a tua audiência, convido vocês para curtir o vídeo, se inscrever no canal, estamos quase chegando a 20 mil inscritos, falta pouquinho, gente, pouco mais de 200 inscritos para a gente chegar naquela meta de até o final de março chegar a 20 mil inscritos, falta pouco mesmo e só vocês podem me ajudar a cumprir este grande objetivo. Vamos falar a respeito dessa divisão, dessa rivalidade entre as torcidas de Coritiba e Santos. Já foi tema do vídeo aqui no canal, já falei mais de uma vez aqui disso, mas hoje vamos dedicar especialmente para sanar essas dúvidas, porque você, torcedor comum do Santos e torcedor comum do Coxa, precisa entender por que essas torcidas se detestam, por que essas torcidas de clubes que sequer têm a mesma exigência, a mesma cobrança em campo e sequer são rivais dentro do campo. Por que essas organizadas acabam brigando tanto e por que aumentou muito essa rivalidade? É algo que perdura desde o final dos anos 90, comecinho dos anos 2000, já tem um incidente muito forte entre as torcidas e, aliás, foi o estopim para começar essa rivalidade entre a Império e entre a Jovem do Santos. Por que isso, gente? Porque não tinha ainda essa rivalidade, nunca teve motivo para ter essa rivalidade, apesar das torcidas nunca terem sido próximas. O fato é que não tinha motivo para tanto, e hoje é praticamente uma guerra que as torcidas se preparam quando joga Santos e Coritiba. O Santos tem um rival acima do Coritiba fora do estado de São Paulo no âmbito das organizadas, que é o Vasco. E é justamente o Vasco que foi envolvido nessa situação, ou pelo menos a organizada do Vasco, que deu origem a essa rivalidade entre a Jovem do Santos e a Império Alviverde. E quem falou isso foi um importante membro da Império Alviverde que conversou conosco. Confere aí o resumo do porquê essa rivalidade começou. Então, nossa principal guerra fora do Paraná, acho que a primeira é com a Jovem do Santos, né? Essa guerra aí veio por causa da força do Vasco, na época a gente era aliado, que terminou um tempo atrás e voltou recente agora, mas na época a gente era aliado e eles foram lá na nossa sede alguns dias ou um dia antes do Coxa e Santos. Foram lá de carro lá pra trazer material da força do Vasco. Eles achavam que a gente guardava faixa lá, bandeira. E entraram na nossa sede, tinha bem pouca gente, né? Acho que tinha umas 4, 5 pessoas. Entraram lá armados, renderam a galera e não acharam nada lá. Aí pra não sair de mão vazia, levaram os materiais nossos, tinha acabado de chegar lá. Uns vestimentos, umas jaqueta, bermuda, umas coisas lá, tinha acabado de chegar o caminhão lá. Aí levaram pra Santos, levaram embora, né? Foram de carro. Foram armados, tudo. E ali começou a nossa guerra com eles, né? Nunca teve nada contra eles, mas eles quiseram cobrar uma parada da Força do Vasco, que era aliada nossa, e envolveu a gente no meio. Aí de lá pra cá começou, né? Aí todo mundo sabe qual que são essas histórias que tem, né? E depois disso, gente, a rivalidade aumentou muito mais. Nos anos 2000, ao longo dos anos 2000, há alguns pequenos casos dessa rivalidade, e a coisa começa a aumentar ainda mais já mais recente, no ano de 2022, no ano de 2024, tem duas situações envolvendo essas torcidas. Em 2022 foi o que mais chamou a atenção. Por quê, gente? Porque foi algo nos arredores da Vila Belmiro, já tinha muitos casos antes, já teve caso bem mais forte envolvido, mas nesse caso tomou uma proporção de mídia, teve gravações, teve matérias. Então o pessoal começou a se questionar ainda mais sobre essa rivalidade, mas ela perdura ao longo de todo o século XXI, desde o início dos anos 2000 até o presente momento, e tem alguns casos que não foram noticiados. Mas nesse caso, em 2022, a situação ficou bem caótica, foi uma briga que a própria Império tomou ainda mais como rival a Jovem do Santos e vice-versa. As torcidas hoje admitem que tem esse clima bélico para quando as equipes jogam. E em 2024, com as duas equipes na Série B, por exemplo, a coisa ficou ainda pior porque foi dentro do estádio, então quase que envolve torcedores que nem são de organizadas, e aí quando envolve ainda mais isso, a situação é ainda mais demonizada por parte da mídia e por parte da crítica.
Bom, gente, há algumas semelhanças também da Império que rivalizam com a Jovem do Santos. A Império foi próxima das torcidas do Palmeiras, especialmente da Tupi, mas isso acabou também, a Império acabou sendo descartada principalmente por conta da Mancha Verde, após dar aquela ênfase para a Fúria Jovem do Botafogo. Tem um vídeo do canal que explica sobre isso. Então a Império, dá para se dizer, gente, que hoje, com exceção da Mancha Verde, que tem um certo respeito, mas acabou virando rival por conta daquela briga que teve nos arredores do Couto Pereira também em 22, se eu não me engano, hoje dá pra cravar que a Império é uma torcida detestada por todas as torcidas de São Paulo, como eu disse, com exceção dessa questão da Mancha Verde, que tem essa antiga aproximação da Império com as torcidas do Palmeiras. Fora isso, a Independente detesta a Império Alviverde, a Jovem do Santos trata como guerra, e os Gaviões da Fiel também. A gente tem um vídeo aqui no canal que fala sobre as maiores rivais da Império fora do Paraná. Gaviões e Jovem do Santos entram entre essas maiores. Então, olha só como uma torcida do Paraná, de Curitiba, que não é tão forte assim, pelo menos em relação ao clube, né? Porque o Curitiba está longe de ter o tamanho do Santos, do São Paulo, do Corinthians, mas é uma torcida casca grossa que tem esse apreço, que tem esse ódio por parte, principalmente das torcidas do São Paulo. Mas tem também no Rio de Janeiro, apesar da boa relação com a Força Jovem do Vasco e com a Fúria Jovem do Botafogo, a Jovem do Flamengo detesta a Império Alviverde. No Nordeste nem se fala, tem grandes rivais. Em Minas, a Máfia Azul também é uma das grandes rivais. Então, nos principais centros do Brasil, também no Sul, a torcida do Inter, a Império consegue ser detestada por todas essas torcidas e principalmente a do Santos. Você, torcedor do Santos, você, torcedor do Coritiba, fique atento. Você que não é de organizada, este jogo tende a ser, como já foi em vários momentos, um clima de guerra. Valeu, gente, mais um resumo cancheiro para vocês de uma inimizade entre as torcidas. E hoje a gente tenta ainda mais chegar a esta meta de 20 mil inscritos, só vocês podem ajudar. Obrigado por acompanharem mais um vídeo, mais um resumo aqui. Sempre bom lembrar, gente, eu não posso contar tudo, especialmente no que se refere à briga de torcidas, porque o YouTube acaba cancelando o vídeo e derrubando, então eu tenho que resumir desta forma, gente. É o máximo que eu consigo aproximar vocês das histórias. Vocês sempre comentam aqui embaixo que faltou eu falar alguma coisa em relação a brigas, é porque eu tenho que economizar nessa questão. Mas trouxe um áudio para vocês de um importante dirigente já para deixar bem coerente este vídeo. Valeu, gente. Grande abraço a todos. Continue acompanhando o canal e tchau!